levantou-se, pois, e comeu e bebeu. À força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até ao monte Horebe, ou ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou ali uma noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Em algumas traduções vai dizer: eu tenho zelado muito pela tua obra. E eu sinto, né? Ele vai dizer assim, e ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ou pela tua obra, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os teus filhos, deixaram o teu concerto e derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava a penha diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois veio o vento e um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também, né? Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pela tua obra, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E somente eu fiquei, né? E querem me matar, busca-me para dar cabo da minha vida. E o Senhor disse-lhe: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem, unge Azael, rei sobre a Síria, também unge a Jeú, filho de Nissim, ungirás também rei de Israel, e também a Eliseu. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. A palavra do Senhor, ela é bem clara e direta. Deus sabe a tua capacidade, Ele sabe as tuas limitações. E todas as vezes que Deus olhar para você, ver a sua capacidade, suas limitações, e de fato, quando você não quiser mais, pode ter certeza que Deus já tem um sucessor. Tem pessoas que dizem: pastor, não aguento mais a obra, vou entregar. De fato, quando Deus entender que você vai entregar, pode ter certeza que Deus sabe primeiro do que você. Deus sabe primeiro do que aquele plano e projeto que você fez. E todas as vezes que você planejar, projetar, Deus, Ele vai preparar uma pessoa. A palavra do Senhor diz que Eliseu estava ali arando terra. De repente chega Elias, e Elias lança a capa sobre ele. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ali ele é envolvido com um manto de glória tão forte. Ele entendeu que ali já não servia mais para ele a terra, ali para arar, para plantar, ou colher, ou sobreviver da terra. Mas o chamado estava gritando sobre Eliseu. Entenda, quando falamos de Elias, estamos falando de um profeta ousado. Estamos falando de um homem que não temeu a reinos, não temeu a rei, não temeu a reinados, nem ordem de rei. Mas Elias foi um homem valente. Não é fácil. Elias está no estado de nervo, que ele vai dizer: Senhor, eu já não tenho mais nem nervo para suportar essas batalhas, essas lutas, porque só o Senhor sabe.
Primeira coisa, no capítulo 17, você vai ver a história de Elias. No momento em que Elias está cheio de fé e de vigor, Elias chega para Acabe e diz assim: Acabe, uma coisa eu quero te dizer, esse negócio está desmantelado e eu quero profetizar, e eu vou profetizar. E sabe o que é que vai acontecer? Não haverá chuva. Elias vai determinar e vai dizer: este ano não haverá nem chuva e nem orvalho. Acontece por 3 anos e meio. Elias sabe que não pode ficar ali, o Senhor dá direcionamento, vai para o Ribeiro de Querite. Elias vai para o Ribeiro de Querite. Passa um tempo, diz a palavra do Senhor que os corvos é quem alimenta Elias. Entenda, alguns desertos que nós passamos, sabe, há muitas vezes que você não entende, mas alguém vai te sustentar. Talvez pessoas que você diz, era para ser alguém da igreja. Não, tem hora que Deus vai trabalhar contrário. Pessoas que nem te conhecem, pessoas que não professam nem a tua fé, mas está te ajudando, mas está mandando a condição. O importante é que Deus não vai te abandonar, não está te deixando. Entenda, abra a tua mente para ver Deus operar. Abre o teu coração para ver Deus fazer. A palavra do Senhor diz que quando você obedece, porque Elias está no Ribeiro de Querite, mas ele está na obediência. Quem foi que mandou para lá? Quem mandou foi Deus. Se Deus mandou, ele se responsabiliza. Se Deus mandou, fica tranquilo. Pode não ser do teu jeito, pode ser da tua maneira, mas que vai dar certo, vai. Que vai ter cuidado, que vai ter zelo, vai. Porque Deus está te vendo. Deus sabe que você é uma pessoa que é disposta ao altar, disposta a obedecer ao Senhor. E todas as vezes que você obedece, presta atenção, todas as vezes que isso se submete à obediência, Deus sempre vai fazer você prosperar. Não importa onde você esteja. Se você está no ministério e obedece, Deus vai fazer você crescer. Deus vai fazer você ir mais além. Quando você não obedece, entenda, Samuel vai chegar para Saul e vai dizer naquele momento que ele não está obedecendo. E ele vai dizer: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Não tente fazer coisas da tua cabeça. Não tenta fazer, coisas que Deus não mandou, mas faz aquilo que eu ordenei. Você pode ser rei, mas eu sou sacerdote. Maior do que rei é o sacerdote, maior do que o presidente é o líder espiritual. Então entenda, quando Deus levanta, você tem que respeitar. O presidente da república, ele tem autoridade para mandar no país, mas não tem autoridade para expulsar demônio. Mas Deus levanta o pastor, Deus levanta o sacerdote para expulsar demônio, colocar as mãos e curar. Então entenda, ele é representante. Enquanto o presidente é representante do povo, o pastor é representante do céu. Então, qual o órgão maior? O órgão da terra ou o órgão do céu? Do céu. Quero dizer para você que Saul, naquele dia que ele desobedece, ele marca uma sentença para ele. O que era para dar certo, nunca mais vai dar certo. Nunca mais. Porque ali é rasgado o seu, uma pequena coisa. A palavra do Senhor vai dizer, quando ele desobedece, Samuel diz para ele: Deus poderia estabelecer o teu reino hoje, mas nunca mais. Porque quando Samuel chega naquele momento, Samuel não está vendo somente ele desobedecendo e sacrificando, mas ele está vendo agora, muitas coisas erradas de Saul. Porque quem é desobediente, ele nunca prospera. Quem é desobediente nunca dá prazer. Então, tudo que você precisa entender, se Deus mandou, obedece. Deus diz para Elias: profetizou, profetizei. Creio que naquele momento Deus diz assim: eu gostei de você, você é ousado, você é um profeta. Agora faz o seguinte, desce para o Ribeiro Querite. Lá eu vou te alimentar, não falta nada. Por quê? Porque Deus, ele manda a condição. Diz a palavra do Senhor que Deus mandava comida para Elias pela manhã e pela noite. Duas refeições Elias se alimentava. A palavra do Senhor diz que, tão somente, o Senhor diz para Elias: Elias, o ribeiro secou, sai daí, vai para Serepta. Chegando lá, a história no capítulo 18, diz a palavra do Senhor que ele chega, e quando chega lá, diz assim: eu já dei a ordem para uma viúva te sustentar. Naquele momento, Elias chega diante da cidade. A mulher está o quê? Catando graveto para fazer a última refeição. Então entenda, o profeta chega. Deus falou que tinha dado ordem para a mulher
agora sustentar Elias. Crente tem que entender que ele tem que andar por fé. Tem hora que Deus vai te mandar em lugares que você vai dizer: meu Deus, Deus mandou para cá e eu não estou vendo nenhum milagre, não estou vendo nenhuma fartura. Elias chega, e quando chega que vê a mulher, tão somente quando ele pede um copo d'água, ele diz: também faz um pão para mim. Naquele momento a mulher disse: não tem. Vem olhar o armário para tu ver. Só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer comida para mim e meu filho e vamos morrer. Naquele momento, aí o profeta diz assim: faz primeiro para mim. Aquela mulher entende que Elias não é qualquer pessoa. Elias está sendo procurado para ser morto. Naquele momento Acabe está agora declarando em toda a região e dizendo: quem achar Elias, eu presenteio. Quem achar Elias, eu darei ouro e darei prata. E se não encontrar ele vivo, traz pelo menos a cabeça dele. Então Elias era procurado. Elias ali ele estava foragido. Então tudo que Acabe queria era ver pelo menos a cabeça de Elias. Então aquela mulher tão somente sabe que Elias é o homem de Deus. Então o homem de Deus fala e a gente obedece. O homem de Deus diz: faz primeiro para mim. Naquele momento a mulher vai lá e faz primeiro para Elias. Entenda, se você não andar por fé, naquele momento que Elias chega com fome e a mulher diz assim: não tenho nada, mas só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vamos fazer e vamos morrer. Elias naquele momento profetiza. Se fosse um crente meia tigela, ele simplesmente tinha dito: eu tenho que agir com a razão, né? Quando a gente age com a razão, ou quando a gente age com a emoção, milagre não acontece. Eu vou orar por uma pessoa porque eu estou com pena dela. Não, eu vou orar porque eu sei que Deus vai curar. Não tem negócio que você vai orar com pena, porque quando você coloca a emoção não faz nada. A emoção não tem poder para curar, a emoção não tem poder para salvar. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você age pela fé, aí é diferente. O que está morto ressuscita, se não tem aparece. Quando você age pela fé, as possibilidades diz que é impossível, mas eu ando por fé, eu não ando por vista. Entenda, a palavra do Senhor vai dizer que na galeria da fé tem aqueles homens que desafiaram a lei da física, desafiaram a lei da possibilidade e desafiaram a lei da lógica, e por isso que eles foram destacados como aqueles homens estão enquadrados na galeria da fé, porque aqueles homens foram simplesmente pessoas que romperam e atravessaram qualquer possibilidade ou qualquer impossibilidade que tinha diante deles. Tudo que nós precisamos entender, que sem fé é impossível agradar a Deus. Elias chega e diz assim: vou profetizar. Se não tem, vou profetizar. Porque se Deus mandou, tem um objetivo. A primeira pessoa que ele encontrou era aquela mulher. E a mulher, ela não tinha condição para nada. E tinha até uma sentença de morte. Então, se você é profeta, você carrega a presença. Se tem morte, profetiza vida. Se está se acabando, profetiza abundância, profetiza prosperidade. Deus te mandou para ser profeta. Deus te mandou para você ser profeta. Então entenda. Talvez em alguns lugares você chegou e disse: pastor, quando eu cheguei lá, estava tudo acabado. Será que a tua vida foi em vão? Ou a tua ida foi em vão lá? Não foi. Entenda, não foi em vão. Tudo tem um propósito. A palavra do Senhor diz que Elias, ele fica por um tempo na casa dessa mulher. Lá na frente, o filho da mulher morre. Que a mulher tem um filho. O mesmo filho que ela disse: vou comer, vou preparar um pão, comer e morrer. Eu e quem? E meu filho. Ele fica um tempo na casa dessa mulher. Quando ele fica um tempo na casa dessa mulher, diz a palavra do Senhor que o filho dela morre. Quando o filho dela morre, aí ela simplesmente olha para ele e diz assim: tu viesse apontar o meu pecado? Tu viesse trazer maldição para minha casa? Elias, naquele momento, tão somente Elias ora sobre o menino ressuscita. Mas a missão de Elias não acaba. Deus dá ordem e diz: Elias, sai da casa dessa mulher, se apresenta a Acabe, que chegou o tempo.
Para tudo ao seu. Eclesiastes capítulo 3 diz o quê? Para tudo ao seu. Tem gente que é apressado. O apressado ele nunca vai ver a promessa. O apressado ele nunca vai ver o agir de Deus. O apressado ele nunca vai ver os milagres acontecer. O apressado ele vai fazer as coisas tudo fora, né, daquilo que Deus estabeleceu. E todas as vezes que você agir apressadamente, você vai perceber que simplesmente Deus não está se agradando do que você está fazendo. Então não tenha pressa para nada, não tenha aquela ansiedade, não crie ansiedade, porque a ansiedade só faz mal. Mas chega o tempo que o Senhor diz: Elias, se apresenta a Acabe. Elias vai se apresentar a Acabe. Quando Elias vai se apresentar a Acabe, então somente Elias diz: encontra aquele homem, né? E diz assim, o servo de Acabe, Obadias, fala para Acabe, ele está procurando minha cabeça, fala para ele que eu estou aqui. Naquele momento Obadias disse: eu sou louco? O senhor quer que eu vá lá e o senhor vai ficar aqui? Sim, eu vou ficar aqui. Você vai lá e diz para ele que eu estou esperando ele aqui. Diga a ele que ele vem até aqui. Aí Obadias diz assim: não vou não, porque se eu sair daqui, dizer para ele que o senhor está aqui, e quando eu voltar, se o senhor não estiver, a cabeça que vai rolar é a minha. Aí Elias está dizendo: não, eu quero que você vá lá, diga para ele que eu vou esperar ele aqui. Então somente ele vai dar o recado. Aí Acabe volta. Então somente há um desafio ali. Ele apresenta, ele diz assim: então se prepara, Acabe, porque vai chover. Há um tempo novo, Deus mandou profetizar para chover. Então entenda, naquele momento a chuva volta. E diz mais: Acabe, corre, porque a chuva vai ser tão grande que vai te pegar. Naquele momento ele profetiza, um milagre acontece, mas não é fácil. Vida de profeta não é fácil, a luta é grande, a batalha continua. Deus está dizendo: o milagre que realizei ontem, eu quero dizer que eu sou um Deus que vou fazer muitos milagres ainda mais para frente. Então entenda, o livramento que houve ontem, vai ter livramento ainda na tua vida, porque enquanto a vida, a esperança, enquanto a vida, a luta, enquanto a vida, você tem que ter fé. Por isso que Paulo vai dizer no seu final, Paulo vai dizer assim: acabei a carreira, mas guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Uma das coisas que você não pode perder é a fé. A fé tem que estar contigo em toda circunstância da vida. Não importa se está agora com o resultado do médico dizendo que não tem esperança, você tem que estar com fé. Se você está com o resultado dizendo que o teu pai vai perecer, você tem que estar com fé. Então entenda, todas as vezes que a má notícia vier, você tem que estar cheio de fé e confiando que Deus vai reverter. Elias nunca perdeu a fé. Elias sempre acreditou que Deus ia chegar. Mas tão somente entenda o que era para consertar, porque Elias profetiza. Por quê? Porque todas as vezes que o povo não quer adorar a Deus, todas as vezes que o povo não quer negócio com Deus, Deus vai lá e aperta o parafuso. Todas as vezes que você não quer nada com Deus, não se preocupe. Deus, ele tem uma chave de fenda que ele começa a arrochar, ele começa a apertar. E quanto mais você não quer, mais ele aperta. Deus, está difícil. Aí ele está dizendo: mas eu só estou apertando porque tem que ajustar. Então Elias profetiza 3 anos e meio de seca. Para o quê? Para que o povo venha se ajustar. A uma boa parte se ajusta, outra não. O tempo se passa, o povo começa. Aí veio o quê? Agora veio bonança. Agora veio fartura, o povo planta e colhe. De repente, Elias vê que o povo agora já não quer nada com Deus. 3 anos e meio, todo mundo, né? Lembra da pandemia? Quando começou a pandemia, todo mundo se trancou dentro de casa. Eu lembro que no meu prédio, de frente, colocaram louvor. Ninguém bebia cachaça, todo mundo parou de beber. E agora vamos cantar louvor ao Senhor, né? Então, tem anjos voando neste lugar. Tem. Começaram a cantar louvores ao Senhor. De frente do meu prédio tinha um radinho lá. Tinha um sonzinho lá, 24 horas, tocando. No começo da pandemia, eu lembro até hoje. De frente ao apartamento ali, na Avenida Portugal ali, né? Então tinha lá. Passou-se 30 dias. Quando passou 30 dias, estavam os amigos sentados e tomando cachaça. No começo todo mundo dizia que todo mundo ia morrer. Quem era que não tinha medo de morrer? Todo mundo tinha medo de morrer.
Eu disse, será que eu vou viver e escapar esse negócio aí? Porque a sentença de morte veio para todo mundo. Veio ou não veio? A gente só estava esperando pegar e morrer. Era. No psicológico da gente era isso. E eu disse, pronto. A gente tem fé, mas tem hora. Tem hora que a gente é ser humano. É ou não é? Não vem dizer que 24 horas você tem fé, porque não tem não. O próprio Jesus no Getsemane, naquele momento, ele está dizendo o seguinte: Pai, passa de mim esse cálice. Porque o espírito está forte, mas a carne está fraca. O próprio Jesus orando, ele assume que ele está com medo. Eu não estou dizendo que eu estava com falta de fé, eu estou dizendo que eu estava com medo. É tanto que chegaram e disse, vai tomar a injeção? Não vou, eu vou morrer. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Não vou tomar. Inventaram uma injeção do dia para a noite. Eu não sei se foi para viver ou se foi para matar. Não passou nem pelos ratos, pelas cobaias, para primeiro morrer o rato. Não, jogaram logo para a gente. Foi ou não foi? Jogaram logo para nós. E os ratos? Passa logo por eles? Não, não passou não. Pulou, atravessou, sabe? O processo não deu tempo não, pulou logo para a gente. Eu disse, não vou não nesse negócio não. Quando o negócio apertou, então quando o negócio apertou, todo mundo agora era crente. Quem temia a Deus agora, não. Esquece bebida, esquece cachaça. Depois de 6 meses, os bar estavam lotados e as igrejas fechadas. Eram os bar lotados. E as igrejas, oxe, não, as igrejas não podem não. Mas tinha uns botequinhos escondidos, tudinho escondido. Eu lembro lá no posto, sabe quantas vezes a polícia chegou para fechar um botequinho lá? Várias e várias vezes. Estava todo mundo reunido tomando cachaça. A polícia chegava e fechava. A palavra do Senhor diz que Elias profetiza 3 anos de seca, para que o povo se ajuste. Porque Elias diz, até quando? Até quando vocês não querem negócio com Deus? Até quando vocês estão decisos? A palavra do Senhor diz que ele profetiza 3 anos e meio. Algumas pessoas se ajustam, já vê que Elias é profeta de fato. Acabe pede a cabeça dele, mas depois ele diz, não, chama Acabe que eu vou profetizar e a chuva vai voltar. Ele profetiza, a chuva vem. Depois que a chuva vem, o que o povo não fazia, agora o povo está fazendo dobrado. O pecado está dobrado. Aí Elias diz, tudo bem, reúne mais uma vez. Elias é profeta ousado e Elias não retrocede. Elias sabe o que é certo e o que é errado. Então o pecado aumenta, os feiticeiros aumentam, a idolatria aumenta, a prosperidade vem e o povo só pensa em pecar. Só pensa em ir para a praia, comprar jet ski, comprar carro novo. O povo só pensa agora em se divertir. Só que as diversões que vêm, também vem a profanação, vem simplesmente agora o pecado, e o povo ali só aumenta. Naquele momento Elias entendeu que teria que colocar um ponto final. Mais uma vez Elias se levanta no capítulo 18, no capítulo 19, e quando Elias se levanta, Elias está dizendo, tem muito feiticeiro e tem poucos pastores, tem poucos homens de Deus, mas faz o seguinte, vamos testar aqui, vamos provar realmente quem é o verdadeiro Deus. Se o Deus de vocês é poderoso, então que ele me vença. Mas se o meu Deus é grande, Deus vai vencer vocês. Não precisa de muita gente. Quantos profetas tem lá? Se juntaram 400 profetas de Baal, se juntaram mais também 450 profetas de Azera. Elias diz assim, eu procuro de todos os lados, não tem homem suficiente para enfrentar, mas eu irei em nome do Senhor. Eu procuro pessoas que têm a ousadia e a fé, mas não tem ninguém. Enquanto Elias vai sozinho, entre aspas, vem 850 profetas contra Elias. A palavra do Senhor diz que ele se reúne. Naquele momento que ele se reúne, começa a clamar a Deus. Elias simplesmente junta e diz assim, pode continuar aí clamando o Deus de vocês.
Vai clamando o Deus de vocês. Diz a palavra, diz a história, que eles clamaram até meu dia, nada aconteceu. Elias começa a dizer, clama. Talvez ele saiu para comprar alguma coisa, talvez ele foi no mercado, talvez ele está passeando, mas chama por ele. Elias sabe a quem serve. A palavra do Senhor diz que aonde há luz, as trevas não vêm. Então entenda, você serve a luz. A palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo e sal para esta terra. O que quer dizer? Aonde você coloca a planta do seu pé, tem o brilho do Espírito Santo. Se tem trevas, as trevas vão embora. E se tem tristeza, eu sou sal para trazer sabor, para trazer alegria. Eu sou sal para trazer sentido para aquilo que não tem sentido. Entenda, Deus te separou como sal da terra e luz para o mundo. Elias sabe a quem serve. Elias adora o nome do Senhor. O Deus de Baal, de Azera, nenhum desce. Porque na realidade, os deuses de Baal, de Azera, não está em cima, está embaixo. Então ele não sobe, né? Porque onde há presença, espírito maligno não vem. Aonde você chama pela presença, o espírito mau ele não vem. A não ser que se apresente para bater em retirada. Se apresenta, demônio, está escondendo? Tá. Então se apresente agora, porque você vai embora, vai deixar essa casa, essa família. A palavra do Senhor diz que não demorou. Elias conserta o altar, bem tranquilo. Elias diz, é a minha vez. Pega o bezerro, conserta o altar. Elias diz, Deus não gosta de nada fácil, Deus só gosta das coisas complicadas. Porque coisa fácil o homem faz, coisa impossível só Deus. Elias diz assim, pega água. Mas Elias, não tem água, Elias. Ele disse, pega água, traz água. Naquele momento traz água, coloca sobre o altar. Ele diz, faz um rego ao redor. Eu não sei se você assistiu por esses dias, passou esse episódio muito forte, né? A Record é quem está apresentando. Naquele momento diz que um fogo do céu vem, lambe toda a água. Os profetas caem por terra. Os profetas de Baal caem por terra. Elias, acostumado com o poder de Deus, só agradece. Naquele momento o desafio que Elias fez é vencido. Porque Elias dá um grito e diz assim, até quando cocheareis em todo esse pensamento? Quem anda com 2 projetos não conclui um. Quem anda com 2 projetos não chega a lugar nenhum. Quem anda com 2 pensamentos não adianta, não vai concluir nenhum e nem outro. Por quê? Porque você não foca. Um só pensamento, um só Deus, um só propósito, um só Senhor. Não tem como ter 2 senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Então eu quero que você entenda. Naquele momento Elias desafia, ele vence. Quando Elias vence, todos os feiticeiros de Jezabel, ele pega e tora o pescoço a fio da espada de todos. Jezabel já não tem mais feiticeiro para bater tambor para ela. Jezabel já não tem mais feiticeiro, porque Jezabel não é simplesmente uma rainha. Jezabel, ela é representante, ela é uma deusa representante de Aserá. Ela é exatamente aquela que se veste para dançar no templo de Aserá. Então, ela agora procura seus auxiliadores e já não tem mais. Ela dá uma sentença e diz, Elias, procura Elias, porque o que Elias fez com os meus profetas, eu vou fazer com Elias. Mãe, eu vou te falar uma coisa, não é fácil ser crente não. Elias fazia pouco tempo que estava com uma sentença de morte e estava foragido. Está lá fazendo a obra. E agora, de novo, Elias está foragido de Jezabel. Elias está foragido. E agora Elias, ele vai se esconder na caverna. Quando ele entra na caverna, o Senhor chega para Elias
E Deus sabe que Elias está no seu limite. Porque pela segunda vez Elias está foragido. Pela segunda vez ele está ameaçado de morte. E quem é a culpa de tudo isso? Deus. É fácil viver os sonhos de Deus? Quem quer viver a vontade de Deus? Eis-me aqui, Senhor. Isaías no capítulo 6, o Senhor diz: a quem enviareis? Ele diz: envia a mim. Paga um alto preço. Pedro está pescando e ele diz: não vai ser mais pescador de peixe, mas vai ser pescador de homem. Morre. E a morte dele é trágica. Estevão é chamado para pregar a palavra e morre apedrejado. Então, entenda que os homens de Deus que foram chamados pagaram um alto preço por conta da palavra. Quando Jesus morre, naquele momento que Jesus morre, aquele que dizia que era crente, você adora quem? A Jesus. Não tem problema, amanhã prende ele, que amanhã tem leões no Coliseu, e no Coliseu amanhã joga ele, porque nós vamos ver ele sendo dilacerado pelos leões. Quem é que está lá? Está o pai, está a mãe, está a criança de 5 anos. Coloca todo mundo, até a criancinha aí. Sabe quantos morreram pelo nome de Jesus? No Coliseu de Roma. Enquanto ele se apresentava ali numa brincadeira, para ele uma diversão, para muitos crentes era uma tristeza naquela época. Por muito tempo aconteceu isso. Para que hoje nós tenhamos esse templo aqui aberto. E dê graças a Deus que esse templo está aberto aqui, viu? Graças a Deus que no Brasil ainda podemos pregar. Já na Coreia, alguns lugares, no Japão, não pode pregar a palavra. Mas aqui você tem a oportunidade de pregar a palavra. Aqui você tem a oportunidade de sentar, glorificar o nome do Senhor. Você tem a oportunidade de ver a história e se alimentar, e a sua fé, ela ser aumentada através da palavra do Senhor. Mas alguns países já não tem mais isso, já não tem pastores pregando, nem pode. Hoje o Brasil é privilegiado, e nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Elias naquele tempo, Elias sabia que se apresentasse, Jezabel ia dar cabo da vida dele. A oração que Elias faz, porque os processos não são fáceis. Entenda, Deus sabe o teu limite, Deus sabe até onde suporta, e Ele sabe até onde você vai chegar. Naquele momento Elias já está no finalzinho, e ele começa a dizer: Senhor, eu sou teu profeta, mas me socorre. Pela segunda vez estou sendo ameaçado, e eu não aguento mais. Elias se esconde na caverna, e tudo que Elias quer é que a morte venha e o mate. Mas entenda, Elias honrou o nome do Senhor no Monte Carmelo. Elias honrou o nome do Senhor no momento que ele profetizou a seca. Elias profetizou e Deus, ele foi apresentado através do profeta Elias. Deus não vai abandonar aqueles que deram a vida pela obra do Senhor. Deus não vai abandonar enquanto você estiver lutando pela sua casa, pela sua família, lutando para que essa casa se mantenha de pé. Tudo que Elias queria é que aquele povo fosse ressuscitado, porque o povo estava cego e sem direção. Mas Elias queria mostrar que o Deus verdadeiro é o Deus dos exércitos, é o Deus dos antepassados, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que simplesmente fez grandes milagres. E ali Elias se permitiu dar a vida dele para que Deus se apresentasse. Deus sabia que Elias estava no limite, Elias estava agora. Elias não queria mais fazer a obra, mas tudo que Elias queria era se ausentar do chamado. Elias está numa caverna, está ali trancado. A voz do Senhor diz: Elias, o que fazes aqui, Elias? E ele vai dizer: Senhor, eu tenho zelado pela tua obra,
E aonde o Senhor mandou eu fui. O que o Senhor mandou fazer eu fiz. Aonde o Senhor determinou eu cumpri todas as determinações que o Senhor me pediu. Mas hoje eu estou trancado aqui, Senhor, porque eu entendo que eu não consigo mais. O meu sistema nervoso, as minhas forças, as minhas entranhas estão sendo consumidas pelo zelo da tua obra. Naquele momento a oração que Elias faz é de sinceridade. Naquele momento Deus entende que Elias não está precisando de uma cura, mas Elias está precisando de um abraço na sua alma. Entenda. Tem hora que ser crente não é fácil. Alguém olhar para você e dizer: tu prosperasse não, tu crescesse não, mas eu cresci e eu prosperei. Tu fica com o teu Deus aí e nada acontece. Tudo bem, ok, não tem problema. Mas você tem convicção que um dia você vai morar na Nova Jerusalém, que um dia Deus, Ele vai chegar na tua causa, e você não vai mais passar as humilhações e as perseguições. Sabe por quê? Porque todas as perseguições que você passa hoje é para provar a tua fidelidade. E tudo que você passa hoje não é eterno, mas o que é eterno é você morar na Nova Jerusalém e ficar na presença do Rei. Isso vai ser eterno. É isso que você precisa entender. Deus chega para socorrer. Diz: Elias, o que faz aí, Elias? Ele disse: a minha saúde está indo embora. Eu não consigo sentir mais pressão. Eu não consigo sentir mais perseguição. Naquele momento, ele vai apresentar e dizer: Deus, ele não tem informação. Ele vai dizer: Deus, só eu resto, porque todos os teus profetas foram mortos à espada. Todos que enfrentaram foram mortos à espada. Não sabia ele que Deus estava guardando 7.000. Quero dizer para você, todas as vezes que você pensar que perdeu a guerra, todas as vezes que você pensar que está sozinho, fica tranquilo, porque Deus tem uma reserva. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus sempre vai ter uma saída. Eu já falei para você aqui nessa noite. Quando Moisés está de frente ao mar vermelho, todo mundo olha para Moisés e diz: e agora, bonitão? E agora o resultado, hein? Para onde iremos? Deus abre o mar vermelho, porque Deus sempre tem uma saída. Quando alguém quiser murmurar ou atingir a tua fé, fica calado. Quando alguém quiser matar a tua fé, o restinho de fé que tu tem, tem pessoas que não têm e quer matar quem tem. Fica calado. Deus vai entrar em ação. Deus, Ele vai te honrar. Sabe por quê? Deus tem visto as lutas e as batalhas que você sofreu. Deus tem visto que o processo. Eu começo a lembrar no momento em que Moisés diz: Senhor, eu não posso voltar para o Egito, porque no Egito eu sou foragido e eu não posso me apresentar. Deus diz: Moisés, pode voltar, quem te perseguir eu já matei. Jesus acaba de nascer, Herodes quer matar Jesus. Deus dá a ideia e diz: José, pega a tua mulher, pega Jesus e vai para o Egito. José vai, passa 3 anos com Jesus aonde? No Egito. O anjo apresenta de noite e diz assim: pode voltar para a tua terra. Por quê? Porque Deus já matou quem te perseguia. Deus está dizendo nesta noite: você acha que Ele não tem saída? Será que Ele não é um justo juiz? Será que Ele não é o Deus que tudo pode? É porque você não entendeu que Deus é capaz, rapaz.
é porque você está pensando que Deus é Deus limitado. Deus manda no céu e manda na terra. E quando Ele fala, diz a palavra do Senhor, que até o inferno estremece. Quando Deus Ele fala, a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobra diante da sua presença. Quando Deus falava no Monte Horebe, o monte estremecia, o povo corria com medo. E diz: não, Moisés, fala tu com Deus, porque nós não suportamos Deus falar. Fica de pé toda a igreja em nome do Senhor Jesus. E aí, de fato, Elias estava acostumado. Elias estava acostumado a falar com Deus. E Deus se apresentava exatamente no Pentecoste. Deus se apresentava no reboliço. Elias clama a Deus, Deus vem com fogo, faz um reboliço, faz um barulho terrível, sabe? E ali Deus lambe, o fogo, né? Lambe a água, Deus, aquele fogo que representa Deus, lambe a água. Mas entenda, Elias, quando está na caverna, diz a palavra do Senhor que vem um vento forte, fende a rocha, as rochas tudo estrala, mas Deus não está no vento. Sabe o que é que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Você tem passado alguns processos que você tem dito: Deus, eu não posso ouvir uma má notícia, que meus nervos arreiam. Quando alguém chega na minha casa, até parece que é uma notícia de desgraça que está chegando. Quando alguém bate na porta, eu já fico com nervos tremendo. Porque você só tem passado o processo de desgraça. Mas Deus está dizendo para você aqui nessa noite, está vindo uma brisa para você. Se prepara, porque Deus está vindo na brisa. Sabe por quê? Ele vai curar as feridas da tua alma. Ele vai curar a ferida da tua alma, você crê? Porque tudo que o diabo quer é te matar. Tudo que o diabo quer é fazer você parar. E tem pessoas que estão na caverna, tem pessoas que estão trancado. E Deus está dizendo aqui para você nessa noite: é momento de sair da caverna, porque Deus vai te sarar. Elias disse: eu não suporto, porque eu sinto a minha saúde acabando pelo zelo da tua obra, Senhor. Você tem orado, você tem se consagrado, você está vendo que realmente, de fato, algumas lutas estão fazendo você perecer. Talvez até você disse: até parece que eu me desgastei 3 anos, só passou 1, mas parece que eu me desgastei por 3. Fica tranquilo, Deus vai restituir. A palavra do Senhor diz que Ele vai restituir os anos perdidos. O que o gafanhoto, o que o migrador, Ele vai restituir. Ele vai restaurar todo o tempo perdido. Sabe por quê? Porque você acha que o tempo passou e Deus não registrou. Você acha que o tempo passou e Deus não viu. Deus chega para Elias e diz: Elias, você não sabe da notícia, mas eu tenho 7.000 guardado. Mas uma coisa eu quero te dizer, Elias, você me honrou muito. Desce, unge a Jeú. Jeú é capitão do rei. Mas diz a Jeú que a partir de hoje ele não é mais capitão, mas ele vai ser rei. Depois passa ali, você vai ver um rapaz arando terra. Chama ele, porque ele é a pessoa à altura para te suceder. Entenda, se você não for ousado, você nunca vai suceder ninguém. Se você não tiver ousadia, você nunca vai ser sucessor de ninguém. Mas a palavra do Senhor diz: eis que te dei o espírito de ousadia e não de temor. Deus está te preparando para um novo tempo.
Os Elias estão cansados e Deus está guardando. Mas chegou o tempo de Eliseu. Chegou o tempo dos guerreiros, dos valentes, que acreditam e que temem a presença de Deus. Eu estou pregando para você que está cansado e está pensando que é Elias. Não, você ainda é Eliseu. Deus está dizendo: se prepara, porque você não é Elias, mas você é o Eliseu que eu estou levantando hoje. Há um tempo novo chegando. Há uma brisa suave